Bom dia, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Pensamento Econômico Clássico. E na aula de hoje, a gente vai falar daquilo que não é exatamente uma escola, é mais uma metodologia, que é a economia matemática. O que seria a economia matemática? É a ideia de vários economistas, ao longo dos tempos, desde os economistas clássicos até mesmo economistas antes dos clássicos, como o John Locke e o David Hume, começaram a pensar em termos de utilizar instrumentos da matemática para o raciocínio econômico. Então, a ideia básica é você ver, utilizar a matemática para ver se há algum tipo de relação entre as variáveis econômicas, né? E aí, se for possível teorizar sobre essas relações, utilizar os termos matemáticos para estabelecer essas relações. Então, a economia matemática não é exatamente uma escola de pensamento, várias escolas de pensamento diferentes da economia utilizaram a matemática como uma forma de pôr o seu raciocínio e tentar descobrir se as coisas funcionam exatamente como pensa aquela escola, né? Então, a ideia básica é utilizar esse instrumento tão útil que é a matemática para desenvolver raciocínios. E como isso pode ser feito? A ideia básica é o seguinte: a gente pode utilizar a matemática para fazer duas coisas. Primeiro, para expressar as teorias, e segundo, para tentar testar essas teorias, né? O que seria a expressão de uma teoria? Que a gente pega a curva de demanda de Marshall, que é o quê? É uma curva que teoriza o seguinte fato: olha, a quantidade demandada do bem I vai ser função de vários fatores. Como, por exemplo, o preço do bem I, as expectativas ou gosto dos consumidores, né? As expectativas estão aqui, ó. Expectativas dos consumidores, o gosto dos consumidores, que é o T, o tamanho do mercado, ou seja, o número de consumidores, e também o preço de outros bens que não sejam bem I, né? Pode ser bens que sejam substitutos do bem I, ou sejam bens que sejam matéria-primas do bem I, ou bens complementares ao bem I, né? Então, na verdade, o que é que nós temos? Nós temos uma teoria, que é tentar construir uma curva de demanda, e a curva de demanda é função de uma série de outras variáveis, né? Então, o Marshall construiu uma curva de demanda desse tipo, baseado nessa equação que ele fez. E o que é que essa curva de demanda está me dizendo? Essa curva de demanda está me dizendo basicamente o seguinte: se o preço do bem é esse preço aqui, R$5, o que a minha curva de demanda está dizendo é que os consumidores vão consumir essa quantidade aqui um pouco menos de R$10. E o que acontece se o preço cair? Se o preço cair para, digamos assim, R$4. A ideia básica é o quê? Se o preço cair para R$4, então a tendência é os consumidores passarem a consumir mais de 10 unidades desse bem, né? Então, a ideia básica da curva de demanda é o quê? É você estabelecer relações, né? Relações aqui estão sendo estabelecidas de forma a se pensar em termos de ação e reação. Então, toda vez que o preço de um bem estiver em determinado patamar, a teorização da curva de demanda me diz o quê? Eu posso esperar que os consumidores ajam de tal forma a que a gente consiga achar, ou pelo menos estimar, uma quantidade de bens que vai ser consumida, né? Então, aqui
é uma estimativa, eu estou estimando a demanda a partir de uma teoria que diz que a curva de demanda é aqui. O que acontece se a curva de demanda vier para cá? As estimativas então, vão mudar, né? Para o mesmo preço, quanto é que vai ser a quantidade? Vai ser bem diferente. Né? Então, dependendo de onde estiver a curva de demanda, eu tenho a quantidade consumida como função do preço. Né? Muito bem. A ideia é que aquela é um tipo de expressão de curva. Na verdade, a curva de demanda marshalliana não é expressa dessa forma, ela é expressa dessa forma aqui. Ou seja, o preço como função da quantidade. Certo? O que é PA? PA é o preço que faz com que a demanda se iguale a zero. Talvez eu possa ter um preço aqui, ó. Vou esticar esse preço até aqui. Nesse ponto aqui, o que acontece? Se o preço for tão alto quanto esse, quanto é que vai ser a demanda? Ninguém vai consumir a um preço tão alto assim. Né? Então, o A está exatamente aqui. Né? O que é o A? O A é exatamente esse ponto, onde o preço vai ser tão alto que faz com que a demanda seja zero. E aí, e o que seria o B e o Q? O B seria a elasticidade de preço da demanda. A gente viu na aula em que a gente mostrou como Marshall calculava a elasticidade. Né? E aí, com esses dados sobre o preço do bem, sobre o A, que é o preço que gera a demanda zero, e com o B, eu consigo achar qual será a quantidade consumida desse bem. Né? Então, essa é a curva de demanda marshalliana, onde eu tenho 4 variáveis, sendo 2 variáveis P e Q e 2 medidas de elasticidade A e B. Na verdade, o A é o intercepto, né? O B, que é a elasticidade de preço da demanda. Tendo pelo menos 3 desses números, eu consigo encontrar o quarto a partir da curva de demanda marshalliana. Muito bem. Essa é uma forma, né, que a teoria usa para interpretar todas essas hipóteses, para fazer uma série de conjecturas. Né? E eu posso também teorizar não apenas a respeito da curva de demanda, eu também posso teorizar a respeito da curva de oferta. Eu penso que a quantidade ofertada é função do quê? Do preço do produto, da quantidade de empresas que produzem esse produto, do preço de outros produtos, né? Sejam esses produtos as matérias-primas necessárias para produzir esse bem, sejam o preço de outros produtos que são substitutos do produto e também função das expectativas e função da tecnologia que a empresa está utilizando. Então, a quantidade que a empresa vai ofertar do bem é função de uma série de outros aspectos, né? Tecnologias, expectativas. E aí, se a gente pegar uma curva de oferta, parecido com aquela curva de demanda marshalliana, a gente pensa o quê? Estou aqui com a curva de oferta, né? E nessa curva de oferta a gente tem o quê? A gente tem fatores como, por exemplo, se o preço do produto for esse aqui, a empresa vai ofertar essa quantidade. O que acontece se o preço do produto for um pouco maior? Ela vai olhar para a estrutura de custos que ela tem e vai ofertar essa quantidade aqui. E se o preço for um pouco maior? Aí a gente já vê uma tendência, né? Ou seja, a teoria nos diz o quê? A gente pode esperar que a relação entre oferta e preço seja uma relação positiva, ao contrário daquilo que a gente viu na curva de demanda marshalliana. Né? A curva de demanda marshalliana nos diz o quê? Que a relação
entre demanda e preço, a relação negativa, relação entre oferta e preço, por outro lado, é uma relação positiva. Né? E aí, com isso, o que a gente faz? Com isso, a gente pode construir uma teoria e estimar essas variáveis. Né? Vamos estimar a demanda, vamos estimar a oferta. E aí, a gente também faz da mesma forma o que seria o C. C aqui seria aquele preço que faria com que nenhuma firma ofertasse nenhum produto. A gente poderia pensar o quê? Como sendo esse preço aqui, né? O que acontece com esse preço aqui? O preço não necessariamente precisa ser zero. Se a minha curva de oferta fosse aqui, ó, o preço estaria acima de zero, mas mesmo assim nenhuma empresa queria ofertar esse produto. Certo? Aqui, coincidentemente, a gente acabou achando aqui o C sendo algo igual a zero ou muito próximo de zero. Né? Mas pode ser, dependendo da estrutura de custo, pode ser uma coisa muito acima de zero. Né? Acho que a curva de oferta corte aqui, por exemplo, aí o C vai ser bem aqui, ó. O preço está bem acima de zero, mesmo assim, com esse preço, nenhuma empresa se dispõe a ofertar nada. Certo? Então, o C é esse. O preço que faz com que nenhuma empresa oferte nenhuma unidade de produto. E o que seria o D? O D seria a elasticidade. Elasticidade de preço da oferta, que também a gente mostrou no capítulo sobre o Marshall. E aí a gente, tendo 3 desses valores, a gente encontraria o quarto. Né? O que acontece se a gente pega a curva de demanda marshalliana e iguala com essa curva de oferta? A gente tem aquilo que a gente chama de equilíbrio de mercado. Né? A curva de oferta é isso aqui, a curva de demanda é isso aqui. E aí, igualando, como eu tenho algo em comum que é QI, eu ponho QI para a esquerda, tudo mais para a direita, e aí eu consigo descobrir essa quantidade, que é a quantidade de equilíbrio, a quantidade onde a curva de oferta vai cruzar a curva de demanda. E graficamente eu chamaria esse ponto aqui, né? Ponto E. O que é o ponto E? O ponto E é exatamente onde a oferta cruza a demanda. Então eu tenho o ponto E exatamente aqui. Essa curva de demanda marshalliana, curva de oferta daquele tipo que a gente mostrou. E o que seria o ponto E? O ponto E é exatamente o ponto onde a gente tem esse preço de equilíbrio. Por quê? Porque a gente encontrou essa quantidade aqui, quantidade de equilíbrio. Eu chamei aqui de QI. O que é esse QI? É isso aqui. O QI estará em equilíbrio aqui. E aí, nesse ponto, o que é que eu tenho? Eu tenho um preço de equilíbrio e uma quantidade de equilíbrio. Muito bem. Qualquer preço acima desse ponto, como a gente já viu no capítulo do Marshall, vai nos dar o quê? Um excesso de oferta. Qualquer preço abaixo do ponto de equilíbrio vai nos dar um excesso de demanda. Então basicamente, a gente tem... Engraçado isso. Deixa eu ver se apagando aqui fica mais fácil. Certo. Então, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem uma quantidade que a gente pode calcular se a gente tiver aqueles parâmetros, né? Que parâmetros a gente precisa? A gente precisa ter os parâmetros A, B, C e D. Né? Tendo A, B, C e D, a gente calcula a quantidade. E aí, depois, pode aplicar ou aqui na curva de oferta, ou lá na curva de demanda, e acha o preço. Né? A gente só precisa ter esses parâmetros, A, B, C e D,
para calcular preço e quantidade de equilíbrios na estrutura de equilíbrio de mercado marshalliano. Então, essa é uma forma de utilizar matemática, que é uma forma de pôr os conceitos econômicos em gráficos e equações. Aí, com os gráficos e equações, a gente consegue entender melhor o processo de equilíbrio de uma estrutura de mercado. Né? Existem outros instrumentos. Talvez os instrumentos mais úteis e mais utilizados pelos economistas são a estatística e a econometria. Né? A estatística e a econometria nos ajudam a fazer o quê? A estimar essa curva de demanda, a estimar essa curva de oferta. E aí, estimando essas curvas, eu posso ver quando acontece isso, né? Quando os parâmetros A, B, C e D estão mudando de um lugar para o outro, né? E aí eu posso calcular os novos e possíveis equilíbrios que podem existir quando eu estimo tanto a curva de oferta quanto a curva de demanda. Por isso que os economistas usam tanto econometria e estatística exatamente para estimar esses parâmetros. E dentro da econometria, uma das formas de utilizar esses instrumentos mais conhecido é a chamada análise de regressão. É uma técnica bastante utilizada e, basicamente, o que a análise de regressão procura fazer? Procura pegar uma variável, como aqui eu estou chamando R de quê? A nota final do aluno nessa disciplina. E aí, se o aluno quiser tirar uma boa nota na disciplina de pensamento econômico neoclássico, o que é que ele tem que fazer? Eu posso pensar, o aluno ele tem que ter poucas faltas, ele tem que ter muitas horas de estudo em casa, poucas faltas seria o F, horas de estudo em casa seria o H, e o aluno tem que ter tirado uma boa nota no Enem, eu chamo de E. Então, basicamente, o que é que essas três variáveis, F, H e E, estão me dizendo? Eu chamo essas três variáveis de variáveis independentes. Né? Essas três variáveis aqui, a gente chama de variáveis independentes. O que as variáveis independentes fazem? Elas são variáveis onde eu talvez tenha acesso a elas e são elas que causam ou são responsáveis pela nota final do aluno na disciplina. Então, eu estou teorizando o quê? A minha teoria diz, um aluno que falta pouco, que estuda muitas horas em casa e que teve uma boa nota no Enem, isso são os três fatores que são determinantes da nota final do aluno na disciplina de pensamento econômico neoclássico. Essa é a minha teoria. Será que eu tenho como comprovar essa teoria? Eu construí esse modelo. Esse modelo tem aqui as variáveis independentes, que são F, H e E, e tem também os parâmetros da equação. Quais são esses parâmetros? Estou chamando de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. E o alfa 0 a gente chama de intersecto, é outro parâmetro que a gente chama de intersecto. Aqui, nas equações de cima, qual era o intersecto? Na equação de oferta era C, na equação de demanda, o intersecto era A. E quais seriam os parâmetros na equação de cima, equação de demanda? Menos B era um parâmetro, mais D, ou D, era outro parâmetro. Né? Então, aqui eu tenho como parâmetros alfa 1, que está atrelado à nota, alfa 2, que está atrelado às horas de estudo, e alfa 3, que está atrelado à nota do Enem. Eu falei nota, aqui não é nota, é faltas. Né? Alfa 1 atrelado à quantidade de faltas. E o que seria o alfa 0? Seria o intersecto. Além de todos esses parâmetros, eu teria um parâmetro adicional, que é o quê? A gente chama isso de erro aleatório. O que é o erro aleatório? É o fato de que talvez haja outros fatores
que sejam importantes para determinar a nota final do aluno na disciplina, mas eu não conheço esses fatores, nem estou relacionando esses fatores aqui. Ou seja, talvez essas 3 variáveis não sejam as únicas coisas que expliquem a nota final do aluno na disciplina. Talvez haja uma série de outras variáveis que ajudem a explicar a nota final. Mas eu não sei, portanto, a gente chama isso de erro aleatório. Certo? Muito bem. E aí o que acontece? Eu peguei aqui, como eu sou um professor que ministra a disciplina de macroeconomia há muito tempo, teve um semestre que eu ministrei disciplinas pela manhã, essa mesma disciplina, macroeconomia 1, pela manhã e pela noite. Aí chegou no final, eu pus as notas dos alunos aqui, ó, de 0 a 10, e pus aqui as faltas dos alunos no semestre, de 0 a 64. Né? Com 64 aulas, então 64 faltas possíveis. Teve um aluno que faltou todas as aulas. Qual foi a nota dele? 0. Né? Então, ao botar no eixo do Y as notas, no eixo do X as faltas, o que é que eu tive? Eu tive a possibilidade de ver uma tendência. Que tendência é essa? E aí aqui foi desenhada uma reta de tendência. O que é que essa reta de tendência está me dizendo? Está me dizendo basicamente o seguinte: há uma tendência negativa entre as faltas do aluno na disciplina e a nota final dele na disciplina. Né? O que é que eu posso esperar? Um aluno que falta muito, ele pode esperar uma nota baixa. Um aluno que falta pouco, ele pode esperar uma nota alta. Né? Eu tenho dois perfis de aluno. Esse aqui falta pouco, esse aqui falta muito. Né? Olha os perfis dos alunos. Os que faltam muito, o que é que eu posso esperar? Os que faltam muito, eu posso esperar uma nota baixa. Né? Os que faltam pouco, eu posso esperar uma nota alta. Aí você vai dizer, olha, esse aluno aqui em específico, ele faltou menos do que esse aluno aqui, e esse aqui teve uma nota quase 8, esse aqui tem uma nota 7. É verdade. Mas, em compensação, esses alunos aqui que faltaram tão pouco quanto esse aqui, tiveram nota acima de 8, e esses aqui, que faltaram tanto quanto esse aqui de cima, tiveram nota abaixo de 5 e foram reprovados na disciplina. Então, em média, faltar pouco significa nota alta e faltar muito significa nota baixa. Claro que tem aqueles alunos que a gente chama que são os dados que estão fora da curva, né? Ok, faltou pouco, foi reprovado, faltou muito e foi aprovado. Né? Então, para esses dois alunos, as faltas não são tão importantes quanto talvez as horas de estudo em casa ou a nota do Enem. Né? Qual é o grande problema? O problema dessa regressão é que eu não tenho acesso às horas de estudo dos alunos em casa e também não tive acesso ao Enem. Então, ficou uma regressão simples, onde eu só peguei a nota final em função do número de faltas. Né? E o que é que isso me diz? Pegar a relação entre nota final e número de faltas. Isso me diz que essa variável aqui, alfa 1, esse sinal não é mais, é um sinal de menos. Né? Como é que eu sei que é o sinal de menos? Eu sei primeiro, porque a declividade dessa reta é negativa, ou seja, quanto mais faltas, menor é a nota, quanto menos faltas, maior é a nota. E aí, eu também sei porque eu fiz essa análise de regressão, né? Ou seja, a gente tirou horas de estudo, que eu, não, como professor, não tenho acesso a saber quanto cada aluno estudou em casa, também não tive acesso a notas dos alunos do Enem. Então, eu fiz uma regressão simples, simplesmente, nota final com relação a faltas. E aí, esse erro aleatório incorporou também o quê? Outros fatores que eu pensava que poderia ter
mas não tive, né? As horas de estudo que explicam a nota final foram para o erro aleatório. A nota do Enem, que também são capazes de explicar a nota final, foram para o erro aleatório. O erro aleatório ficou bem mais alto, né? Então, o que essa equação está me dizendo? Essa equação está me dizendo o seguinte: o que acontece aqui, ó, y igual a menos 0,1175x mais 6,9329. O que essa equação está me dizendo? Essa equação está me dizendo o seguinte: se x for igual a zero, o que é x? X aqui é a quantidade de faltas. Então, se o aluno não faltar nenhum dia, o que é que, em média, eu devo esperar? X, portanto, eu vou pôr essa reta até aqui, e aí x vai ser isso aqui, ó. X vai ser o quê? Vai ser esse intercepto aqui, que eu estou chamando de alfa zero. Então, vou desenhar aqui alfa zero. O que é alfa zero? Nossa, onde é que eu acho alfa? Talvez aqui seja algo como alfa, né? Alfa zero. O que é alfa zero? Alfa zero, nessa equação, foi o quê? Alfa zero é o intercepto, é aqui, né? É onde essa equação corta o eixo vertical, é alfa zero. E alfa zero foi o que nessa equação? Alfa zero é quando o x é igual a zero. Então, alfa zero vai ser igual a 6,9329. O que é 6,9329? A gente olhar para essa equação, eu estou dizendo basicamente o seguinte: o aluno que não faltar nenhum dia sequer de aula, no curso de macroeconomia da turma de manhã, ele pode esperar ter uma nota final de 6,9329. Se ele não faltar um dia sequer de aula. E se ele faltar, o que as faltas vão fazer? Como essa curva aqui é negativamente inclinada, cada falta vai fazer o quê? Cada falta vai reduzir a nota dele em 0,1175. Então, se ele faltar um dia, a nota dele vai ser 6,9329 menos 11,75. Se ele faltar 2 dias, vai ser 6,9329 menos 0,1175, que multiplica por 2. Dá o quê? 0,235, né? Mais ou menos isso. Então, a ideia é o quê? Quanto mais ele faltar, mais a nota dele vai cair. Só que isso aqui, ó, tem esse aluno que faltou 2 dias e teve nota maior do que 8. Teve esse aluno que faltou 2 dias e teve nota 9. Então, significa o quê? Isso aqui é uma média, né? Em média, o aluno deve esperar a nota final ser 6,9329, se ele não faltar nada. Pode ser que a nota dele seja maior, como desses alunos aqui, né? Ou pode ser que a nota dele seja menor, que é exatamente o que está prevendo a reta, né? Os alunos que faltam bastante, o que é que a gente pode esperar? A nota dele seja menor do que 6,9329, certo? Então, basicamente, o que a gente tem? A gente tem uma equação de regressão que nos dá uma série de informações. E talvez a informação mais relevante seria essa informação aqui que a gente chama de R2. O que é o R2? R2 é o chamado coeficiente de determinação. A gente diz o quê? As variáveis do lado de cá, do lado direito da equação, explicam a variável dependente, que é a variável do lado esquerdo. O que é a variável dependente? A nota final da disciplina. A nota final da disciplina é o que? R. Ela vai ser explicada pelas variáveis que estão do lado direito da equação. São o quê? F, H e E. Não tive acesso nem a H nem a R, então é só o F que vai tentar explicar R. Então, o F explica quanto de R? R é a nota final, que é a variável dependente. Então, ela depende
De quê? Das variáveis independentes. Qual é a única variável independente que eu peguei? F. Então, a quantidade de faltas está explicando o quê? 53%, 56%, né? 55, 93% da nota final. Ou seja, 0,5593 da nota final é explicada pelas faltas. E os outros 44, 0,44 são explicados por quê? Provavelmente por outros fatores que eu não pude pegar, né? A gente chama isso de erro aleatório. Ou seja, o erro aleatório está explicando 0,44 da nota final e as faltas explicam 56 da nota final. Então, a ideia básica é, como eu não tive acesso nem às notas do Enem, nem às horas de estudo em casa, então, esses dados estão ausentes da regressão, né? Aqui não é grado, é grau, certo? Grau de dispersão. Grau de dispersão. Então, basicamente, o que é que eu tenho? Eu tenho essa regressão e nem todos os pontos estão em cima da reta. Os pontos estão o quê? Em geral, os pontos estão a uma certa distância da reta, né? O que é que significa? Eu tenho uma dispersão dos pontos com relação à reta. E aí, a forma que eu tenho mais comum de fazer, de construir essa reta de regressão, é o chamado mínimos quadrados ordinários. O que é que os mínimos quadrados ordinários fazem? Como esses pontos embaixo seriam, abaixo da reta, seriam um sinal de menos, e os pontos acima, estando acima da reta, seriam um sinal de mais, se eu simplesmente somasse essas diferenças, um poderia anular o outro e não daria uma boa estimativa. Então, uma das análises de regressão mais populares é a chamada análise de regressão dos mínimos quadrados ordinários. Ao invés de eu pegar essa distância total, eu elevo essa distância ao quadrado. Daí, mínimos quadrados ordinários. Né? O que é que eu faço? Eu pego a distância vertical do ponto com relação à reta e elevo ao quadrado. Né? Por isso que fica mínimo quadrados ordinários, para que um não cancele o outro, porque um é mais e o outro é menos. Né? Levando qualquer número ao quadrado, ele fica positivo. Né? Então, o que é que eu faço? Eu construo uma reta que tente minimizar a distância dos pontos que estão dispersos com relação à reta. Né? Essa reta de regressão é a reta que minimiza essa distância dos quadrados dos pontos com relação à reta. Né? Em várias distâncias, essa reta minimiza. Muito bem, essa turma é de macroeconomia de manhã. Mas eu também ministrava a turma de macroeconomia à noite. Aqui, ó. Macroeconomia à noite. E aí? Fiz a mesma coisa. Ou seja, botei todos os dados das notas e das faltas, fiz uma reta de regressão. E aí, no final do semestre, o que aconteceu? Eu tive essa reta de regressão aqui, essa reta aqui. O que é que vocês notam com relação a essas duas retas? Será que elas são iguais? Primeiro, as duas são negativas. Né? Então, de acordo com a teoria que diz que aluno que falta mais pode esperar uma nota pior do que o aluno que falta menos. Então, está de acordo com aquilo que a gente espera. Da mesma forma que aconteceu aqui. O aluno que faltou todos os 64 dias teve nota 0, né? Alguns alunos faltaram mais de 20 dias, tiveram nota menos de 2. Outros alunos faltaram 18 dias, tiveram notas abaixo de 5, todos eles foram reprovados, né? A nota mínima depois da F é 5. Então, o que a gente tem? Esse aluno faltou 16 dias.
o máximo possível para ele ser aprovado. Só que ele teve uma nota alta, né? Esse aluno aqui, faltou poucos dias, só que foi reprovado. Né? Esse aqui também, faltou poucos dias, foi reprovado. São alunos que fogem bastante à previsão da reta, né? Os alunos que estão os pontos fora da reta. Quais são os pontos próximos da reta? São esses aqui, né? Esses aqui são próximos da reta, o que fazem que seja uma boa previsão, né? Esses alunos ficam só um pouco abaixo, um pouco acima da reta, né? Um pouco abaixo, ou um pouco acima da reta. E o que acontece com eles? Acontece exatamente aquilo que foi previsto. Ó. Esses alunos faltaram e foram reprovados. Esses alunos vieram com muita frequência e foram aprovados com notas altas. Né? Então, o que essa reta está me dizendo? Se a gente comparar com a outra, a gente tem o mesmo método dos mínimos quadrados ordinários, que vai o quê? Minimizar essa distância, né? Minimizar essa distância dos alunos, cada ponto com relação à reta, e vai tentar prever se o aluno faltar tantos dias, o que ele pode esperar. Se o aluno faltar tantos dias, primeiro vamos começar com o aluno que não faltou nenhum dia. O que foi que aconteceu? Aqui é exatamente o ponto que a gente chama de alfa zero. O que o alfa zero está me dizendo aqui? O alfa zero está me dizendo o seguinte: alfa zero para a turma da noite é diferente da turma da manhã, né? É 7,1211. Ou seja, o aluno que não falta nenhuma aula, ou pelo menos que não faltou nenhuma aula nesse semestre, de noite ele pode esperar uma nota 7,1211. De manhã, qual é a nota que ele poderia esperar? 6,93. Ou seja, o aluno da noite ele poderia esperar uma nota mais alta do que o aluno da manhã. E o que acontece quando ele começa a faltar? Ele começa a faltar, a nota dele é reduzida em 12,33. O aluno da manhã, quando ele falta, cada falta dele, a nota dele é reduzida em quê? 11,75. Há uma redução menor, né? O que essa redução menor me diz? Me diz a inclinação dessa curva aqui. Essa curva aqui é menos ou mais inclinada? O que a gente acha? Se eu for comparar com essa, a curva da manhã, ela tem uma inclinação que parte do momento e faz mais ou menos assim, né? Ela é uma curva mais horizontal do que a curva da noite. A curva da noite é mais vertical. Até porque a curva da manhã, ela faz o quê? Ela toca aqui no eixo vertical em 6,93. A turma da noite corta o quê? 7,12. Então, a turma da manhã corta no eixo vertical num ponto mais baixo. E aí ela cai, é uma curva que cai mais suavemente. A turma da noite, a curva cai mais abruptamente. Né? As duas curvas são negativas. A curva da turma da manhã cai mais suavemente. Por quê? Porque a queda dela é só o quê? 0,1175. A turma da noite, a queda dela é mais brusca, 0,1233. Né? Ela cai. Cada falta custa mais em termos de nota para o aluno da noite do que para o aluno da manhã. Por que será isso? E se a gente fizer análise de regressão, a gente olhar para o coeficiente de determinação, a turma da manhã é o quê? 55,93, 4,56. E a turma da noite? 63,1. Ou seja, o que isso significa? O que o coeficiente de determinação está me dizendo? Está me dizendo que para a turma da noite, as faltas explicam melhor a nota do que para a turma da manhã. A diferença é pequena, né? De 63 para 56. Mas significa o quê? Como o aluno da noite, quando falta, a nota dele cai mais, isso significa o quê? Significa que o aluno da noite depende mais de assistir aula do que o aluno da manhã. É como se o aluno da noite, quando ele falta uma aula, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar recuperar essas aulas estudando em casa.
e ele tem mais dificuldade. O aluno da manhã, se ele faltar uma aula, ele recupera com mais facilidade o conteúdo dessa aula estudando em casa. Então, basicamente, o que a gente pode teorizar com relação a isso, com relação a esses números? A gente pode teorizar que o aluno da manhã é menos dependente do conteúdo em sala de aula do que o aluno da noite. O aluno da noite, ele depende mais do conteúdo em sala de aula do que o aluno da manhã, né? Ele depende mais, ou seja, a nota final dele depende mais da presença dele em sala de aula do que o aluno da manhã. A nota final dele depende em 63% da presença da sala de aula, a nota do aluno da manhã depende só em 56% da presença dele em sala de aula. Então, basicamente, é isso que a reta de regressão faz, né? Minimizar essa distância e tentar explicar, né? Por que será que há uma certa dispersão e por que será que a gente tem essa reta de regressão. A gente pode teorizar uma série de coisas, né? Que o aluno que estuda à noite, ele trabalha durante o dia, portanto, se ele faltar uma aula, para ele repor esse conteúdo, ele tem que usar os horários no fim de semana. E aí é mais difícil. Já os alunos da manhã, na sua maioria, talvez não trabalhem. Então, se eles não trabalham de tarde nem de noite, se eles faltam a aula pela manhã, eles estudando de tarde e de noite repõem o conteúdo dessa aula que eles faltaram. Então, eles são menos dependentes de faltas do que o aluno da noite. O aluno da manhã, olha, a nota final dele depende menos da presença dele da sala de aula, enquanto o aluno da noite depende muito mais, um pouco mais, né? Muito mais, não vamos exagerar. Depende mais da presença dele na sala de aula do que o aluno da manhã. Então, é isso que essas retas de regressões podem nos dizer, né? Nos dizem muita informação, né? Então, quando a gente não tem acesso a esses dados, com horas estudando em casa e nota do Enem, mesmo assim a gente consegue fazer uma regressão só com esses dados com relação a isso e comparar, né? Compara a turma da manhã com a turma da noite, como os resultados são levemente diferentes, o que a gente faz? A gente pode teorizar sobre esses resultados, né? Bem, matemática e estatística, portanto, são instrumentos essenciais para a análise econômica. É muito difícil fazer uma análise econômica sem utilizar esses instrumentos, sem dominar essas técnicas, e a análise econômica fica muito mais refinada, muito mais sofisticada quando se utiliza essas técnicas, certo? Então, na aula que vem, a gente vai prosseguir falando dos grandes teóricos da análise econômica, começando com Vallard, Leon Vallard, e falar dos demais especialistas nessa área de análise econômica. Ok? Pois é, então hoje a gente fica por aqui. Tenha uma ótima semana e a gente se vê ao longo da semana. Até lá. Tchau.